Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauck aqui da loja Alta Montanha e também do Soul Outdoor, empresa especializada em expedições de montanha, cursos de escalada e viagens diferentonas. E hoje, pessoal, eu vou falar sobre escaladas em alta montanha no Equador. Bom, pessoal, o Equador é um pequeno país andino, né, na parte norte da América do Sul. É um país que, diria assim, que tem certos encantos, tá certo? Por ser pequenininho, mas em seu território você tem um monte de montanha nevada, muito próximo você tá na floresta amazônica, muito próximo também você desce até o litoral do Pacífico e também é o país que você tem as Ilhas Galápagos, né? Então é um país muito especial, só por essa breve descrição já deu para entender por quê. Lá no Equador tem muitas, se você gosta de montanha e tá aqui na alta montanha, né? Lá no Equador tem muita, mas muita montanha. E uma peculiaridade dessas montanhas é que elas são todas vulcões. A região de serra do Equador, a região central, né, é um arco, faz parte do arco de fogo do Pacífico, né? Então esses vulcões eles ficam alinhados. E aí tem uma estrada, que é a Estrada Pan-Americana, que eles chamam de Avenida dos Vulcões. Então você anda por essa rodovia e você fica vendo lá todos os vulcões do seu lado, realmente é algo muito bonito e muito interessante. Mas antes de começar a falar melhor sobre essas montanhas, eu vou fazer um convite para vocês. Você já ouviu falar da Loja da Montanha? A Loja da Montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, montanhas de altitude, né? Escalada em rocha e viagens, né? Se você gosta de fazer qualquer uma coisa dessas e que você está assistindo esse vídeo e você gosta assim, então não deixa de conhecer a nossa loja, seja aqui presencialmente em Curitiba ou então pelo site www.lojaam.com.br. Esse vídeo também é um oferecimento da Soul Outdoor, que é a empresa de viagens e expedições do Pedro, eu e da Maria Tereza Ubrich. Então entre lá em souloutdoor.com.br e conheça os locais que a gente viaja, né? E inclusive o Equador é um deles. A gente faz um roteiro especial lá, escalando várias e várias montanhas. Então, pessoal, quando você vai para o Equador, é claro, né? Um ponto de entrada é a capital Quito. Apesar de Quito não ser a maior cidade do país, porque a maior cidade do país é Guayaquil, que fica no litoral, Quito é mais legal porque ela tem uma atmosfera andina. Quito é alto, Quito está a 3.000 metros de altitude, tá certo? E o bacana de Quito é que é uma cidade histórica. Quando existia o Império Incaico, né, houve uma briga entre irmãos, uma briga ali na corte, né, e o Império foi dividido em dois. Então, uma parte, o Inca, né, o rei, ficava em Cusco, mas também tinha outro brigando lá que ficava em Quito. Então, Quito era uma cidade histórica, assim como é a cidade histórica de Cusco. Com a diferença que Quito é maior que Cusco. Quito também tem a parte moderna, etc., que é muito bonita e tudo mais. A parte moderna se parece até com Santiago do Chile, né? Mas tem aquela parte antiga, que se parece um pouco com Cusco também. Então, só de ir para Quito já é legal. E em Quito, galera, do lado de Quito, você tem uma serra, você já tem uma montanha, que são os Pitinchas, tá? São duas montanhas principais nessa serra. Então essa serra, na verdade, é um planaltão. Você sai ali de Quito, tem um teleférico, esse teleférico você sobe até lá no topo, né? E lá no topo você fica já numa região que eles chamam de páramo, né? Os páramos, né, para os equatorianos, né, também é a mesma designação que os colombianos têm para essa paisagem e os venezuelanos, porque esses três países no passado, na era colonial, era a Grande Colômbia, né? Os páramos, eles são campos de altitude, né? Então esse topo é um planalto vulcânico que tem ali em perto de Cusco, que ele se eleva mais de 1.000 metros sobre a cidade de Quito, e lá tem essa paisagem, né, de páramo, essa paisagem aí campestre, que se parece com os Highlands da Escócia. Então, cara, é muito maluco, assim por dizer, né? É difícil você encontrar um adjetivo para descrever você sair de uma área urbana numa capital, você sobe num teleférico por uma trilha e de repente você está nessa paisagem aí que você está vendo na imagem, né? É muito, muito interessante, muito bonito. E isso é legal para quê, galera? Legal para você se aclimatar. Porque Quito já é alto, então se você chegar em Quito, já dar um passeio, etc, já está aclimatando, né? E aí depois se você sobe lá para a região dos páramos, tá? Você também está se aclimatando. E dessa forma,
você consegue se preparar melhor para partir para as montanhas mais altas. Por quê? Porque uma montanha de 4.000 metros no Equador não é uma montanha que tem aquela fisionomia clássica de uma montanha de grande altitude. Porque o Equador, ele está o que? Aonde? Na linha do Equador, tá certo? Então é uma região mais quente, a região mais cálida do planeta. Quito só não é quente porque está em grande altitude, não é? Mas a 4.000 metros no Equador você não tem neve, você tem que subir mais. Então assim, a paisagem de 4.000 metros no Equador é uma paisagem de 2.000 metros na Serra da Mantiqueira, para você ter uma ideia. Mas é muito bonito, é muito legal, é comparável com a Mantiqueira e prazeroso como subir uma montanha na Mantiqueira, tá certo? Então assim, geralmente as pessoas que vão para o Equador começam subindo o Rucu Pichincha, que é uma montanha que fica logo na sequência, bem próximo, você vai a pé saindo ali, ou então pega um Uber, né, para chegar ali no teleférico para subir essa montanha. Próximo do Rucu Pichincha tem o Guagua Pichincha, que é outra montanha, ela fica um pouco distante, dá para você fazer uma travessia, né, entre o Rucu e o Guagua Pichincha. O Guagua é uma cratera vulcânica, né? Eu fiz essa travessia junto com o Pedro da Cunha Menezes, um amigo Pedro da Cunha Menezes, que é, né, um grande mentor da rede brasileira de trilhas. Conheci ele lá no Equador, foi muito legal ter feito esse encontro com a gente quando eu fui lá para o Equador ano passado, né? Mas deixa eu falar um pouquinho, galera, sobre um pouco o que a gente faz quando eu vou para o Equador. Porque quando a gente vai para o Equador, e Quito é uma cidade grande, eu prefiro ficar um pouco mais afastado da área urbana, né? Porque você está lá para escalar e não para fazer um turismo convencional. Então deixa o turismo convencional para depois. E a gente vai para uma cidade chamada Machate. Machate fica na região metropolitana. É uma cidadezinha pequenininha, assim, sabe? Me lembra a minha cidade, Itatiba, quando eu era criança, né? Tem a praça, tudo mais. E lá eu fico numa pousadinha bem tranquila, né? Machate, apesar de ser pequena, tem bons restaurantes, né? E lá de Machate, a gente sobe uma outra montanha que ela substitui o Rucu Pichincha em termos de altitude, para a gente fazer uma aclimatação, que é o Passo Ochoa, que também é um vulcão, mas esse vulcão ele explodiu, então você não tem um formato clássico cônico vulcânico, né? Então você tem só a cratera no meio de uma serra, que quando você vai lá você fica todo envolto em neblina, né? E aí depois de escalar o Passo Ochoa, a gente faz outra montanha que o acesso é lá para o Machate, que é o El Corazón, que tem praticamente 4.800 metros de altitude, né? O Corazón é uma montanha também que, em termos morfológicos, a forma dele se assemelha ao Passo Ochoa, né? É um vulcão que explodiu. Então você começa caminhando pelos páramos, né? O que é algo muito agradável. E aí depois você tem alguns trechos, umas cristas rochosas, você chega até a usar as mãos para passar pela crista, não é nada muito difícil, né? É um trepa-pedra tranquilo, né? Eu acho que até mais fácil que escalar o Pico dos Marins. Na sequência, gente, a gente vai fazer outra montanha. Aí a gente vai fazer o Iliniza Norte. Os Ilinizas, eles eram um vulcão só, mas assim como o Passo Ochoa e assim como o Corazón, ele também explodiu. E aí então ficou duas montanhas depois dessa explosão, né? Estou falando de montanhismo, de vulcão, né? Montanhismo não, estou falando de vulcanismo, né? E esse tipo de vulcanismo, né? Vulcanismo tipo explosivo, vulcanismo tipo andino, você tem esse fenômeno, né? Que às vezes numa grande erupção existe uma explosão de grandes dimensões e a montanha fica toda desfigurada. Então os Ilinizas são divididos em dois, o Iliniza Sul, que é um pouco mais técnico, e o Iliniza Norte, né? Para você escalar essa montanha, você não faz uma escalada que você sai da cidade, chega no cume e volta para a cidade como a gente faz nas duas últimas, né? A gente tem que sair de Machate, a gente vai até um refúgio, né, de montanha, que fica no meio entre esses dois cumes. A gente descansa lá e de madrugada a gente parte para escalar a montanha. Aí a gente vai, escala lá o cume norte, a gente passa por vários locais delicados, do lado de verdadeiras abismos, né? Tem que tomar cuidado, tem que dar segurança, a gente encorda as pessoas, o pessoal vai lá muito cuidado e a gente chega no cume e o cume é bem estreitinho, você fica lá se equilibrando no meio das rochas. Então sabe aquele negócio que quando você pensa em escalar uma montanha, você sempre pensa de ficar ali no cume equilibrado no meio da rocha? O Iliniza Norte é isso, né? Então já é um grande êxtase chegar no cume de uma montanha dessas que tem 5.126 metros de altitude, já passa da cota dos 5.000. E é um 5.000, entre aspas, baixo, né? E pode ser que tenha neve, né? Pode ser que você tenha uma nevasca e você chegue lá que ele esteja branco. É muito provável que isso aconteça, né? Na sequência, né, a gente descansa
aí a gente vai para um clássico mundial, um clássico andino, o Cotopaxi, né? Um vulcão de 5.897 metros de altitude, quase 6.000. O Cotopaxi é o mesmo esquema, né? A gente sai de Machate, a gente vai até um refúgio de montanha, refúgio bem grande, muito bem estruturado, descansa um pouco e parte de madrugada. A vertente do Cotopaxi, como é uma montanha mais alta e isolada, ela é sempre nevada e tem gelo. Então a gente tem que estar de bota rígida, tem que estar de crampon e bem abrigado. E a gente parte durante a madrugada e aí quando começa a chegar perto do cume, a gente sente um cheiro estranho, né? Cara, é enxofre, porque ele é um vulcão em atividade e ele tem muito cheiro de enxofre. Que altitude, alguém sabe? 5.660. 5.660. Falta pouco, hein? 200 metros. Bien, chicos. 5 da manhã. Estamos justamente en Yanasacha, más o menos 5.700. Una horita a la cumbre y llegamos. Un clima espectacular. E aí, cara, quando você tá no cume, você tem esse visual aqui. É realmente algo incrível e impressionante. Até o Cotopaxi, galera, qualquer montanhista que tenha alguma experiência em fazer trekking, travessia aqui no Brasil, que já fez um acampamento, que tem uma forma física bacana, consegue fazer, né? Inclusive, né, a gente consegue fazer o Cotopaxi até mesmo quando ele está bastante nublado, porque é muito comum lá no Equador as montanhas estarem entubadas no meio das nuvens, tá certo? Aí a gente oferece uma extensão, né? Essa é para as pessoas mais experientes e que estão com melhor condição física, que é para escalar a montanha mais alta desse país belíssimo que é o Equador, que é escalar o Chimborazo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu explico, né, que o Chimborazo, lá pelo Humboldt, por volta de 1808, foi considerado a montanha mais alta do mundo, né? E ele estava certo, porque dependendo do conceito, ela é mesmo. Como no planeta Terra ele é achatado nos polos e alongado no Equador, né, por conta da força centrífuga, o cume do Chimborazo está mais distante do centro da Terra que o cume do Everest, que está numa latitude maior, né? Então, se você levar como referência o centro da Terra, ela é a montanha mais alta do mundo, né? Fica mais distante, inclusive, que o Everest, tá certo? Mas, enfim, né? O Chimborazo, ele é uma montanha mais difícil que o Cotopaxi, né? Mais difícil por quê? Primeira coisa, né? Lá no Equador, o estilo de montanhismo que se desenvolveu e a maneira como a logística funciona, ela é muito dependente dos refúgios, tá certo? E o refúgio do Chimborazo, ele é relativamente baixo. E a maior parte das pessoas, elas partem para o cume desse refúgio. Isso faz com que você precise estar muito bem aclimatado. É por isso que você vai escalar essa montanha como sendo a sua quinta montanha nessa expedição, né? Porque você já vai estar bem aclimatado depois de tudo isso, não é? E também pessoas mais fortes para fazer um ataque ao cume de 1.400 metros de desnível. Quando eu estive lá e escalei o Chimborazo no ano passado, o refúgio estava fechado por uma questão política, né? Eu acabei fazendo um acampamento um pouco mais alto, mas mesmo assim não foi moleza. Para você escalar o Chimborazo, você tem que subir ele por uma crista. E essa crista, ela tem uma inclinação de mais ou menos alguns pontos próximos de 60 graus. Quando você tem muito acúmulo de neve, pode ter avalanche nessa crista. E quando você tem o risco de avalanche, você não pode fazer zigue-zague nessa vertente, você tem que tocar reto para cima. E só quem tem muita força física consegue fazer isso, não é? Por sorte, quando a gente foi, a neve estava bem congelada, a gente conseguiu fazer zigue-zague e todo mundo fez cume lá no Chimborazo. Então foi muito bacana. É isso aí, para finalizar aqui, ó, aquele é o cume do Ventimiglia e tá aqui todo o Equador coberto de nuvens. Cume do Chimborazo, montanha que foi conquistada em 1880 pelo Edward Whymper, tentada pela primeira vez por Humboldt no começo dos anos 1800. E lá no horizonte tem uma fumaça que é o vulcão Sangay em erupção. Impressionante. O Chimborazo, ele é uma montanha possível
mas vai depender de você, uma boa força física sua, mas também depende da própria natureza. Por que eu vou falar isso? Agora eu vou explicar uma coisa sobre o Equador, que é a questão de temporada no Equador, que é uma questão do clima equatoriano. Como a linha do Equador está lá, né? O clima no Equador ele é muito pouco cambiável ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo cronológico de um ano, né? Então assim, você não tem muitas mudanças, você não tem como indo mais para sul, Patagônia, por exemplo, que você tem as estações do ano melhor definidas. As estações do ano no Equador não são bem definidas, tá certo? E tem uma coisa, a floresta amazônica tá ali do lado, ela é muito próxima, tá certo? Então, gente, o Equador é um país que é muito úmido, as montanhas são muito úmidas, é comum chover todos os dias e em qualquer época do ano. Então, quando você vai para o Equador, você tem que ter em mente que é muito provável que você possa escalar essas montanhas debaixo de chuva e você possa chegar nos cumes da montanha entubados. Até o Cotopaxi não tem problema. O problema é que no Chimborazo, se você teve muita nevasca antes de você partir para o cume, pode ser que somente lá você descubra que existe risco de avalanche. Aí você tenha que desistir. Essa é uma das dificuldades de escalar no Equador. Mas uma das facilidades é exatamente isso. Como o clima não muda muito ao longo do tempo, você pode ir para lá o ano inteiro, com exceção do mês de agosto, que é o mês que mais venta no Equador. No mês de agosto é quando você tira aquelas fotos de céu azul que você vê todas as montanhas que são lindas. Mas lá em cima na montanha vai estar ventando bastante. E esse vento, galera, em altitude quer dizer frio, né? E aí você tem problemas de congelamento. Então, somente o mês de agosto que não é um mês recomendável. Eu, geralmente, quando eu vou para o Equador, eu gosto de ir quando aqui no Brasil está chovendo bastante, quando aqui no Brasil não é época de montanhismo, né? Então, quando? Dezembro, janeiro, né? Sempre no verão, né? É uma época que a gente tem uma oportunidade de fazer montanhismo quando aqui é muito difícil fazer, né? Então, a gente vai lá e consegue fazer numa boa. Esse roteiro, galera, do Equador, é um roteiro que até o Cotopaxi, como eu já falei anteriormente, estou repetindo, né? É um roteiro que dá para mais pessoas fazerem, desde que a pessoa não seja sedentária, né? Porque não adianta, se você é sedentário, você não pode ir para a montanha. Eu falo sobre isso, vários vídeos, né? Tem um vídeo que fala sobre treinamento, inclusive, se você quer se preparar, né? E aí então, gente, você tem que tomar cuidado com isso, né? Se você quer ganhar uma experiência, é muito legal essa expedição, porque você não faz nenhuma, nem duas, nem três, você faz 5 montanhas, se for experiente, ou 4, né, se você for iniciante. Então, olha só que bacana, que vantajoso que é conhecer o Equador. E aí, é claro, né, galera, você escalou aquelas montanhas, reserve um tempo a mais de férias para você, para conhecer Quito, para fazer um roteiro cultural. Claro que no meio da nossa expedição, nos dias de descanso, a gente faz também alguns roteiros culturais, a gente vai visitar o Lago Quilotoa, a gente visita comunidades indígenas, que existe por lá também, é muito legal. Mas se você tiver disponibilidade financeira e um pouco mais tempo, vai também lá para as Ilhas Galápagos, que vai ser uma experiência muito bacana. E aí, galera, o que vocês acharam das montanhas do Equador? Bonito? Né? Feio? Perigoso? Difícil? Né? Já tem alguma experiência? Já foi para lá? Deixa no seu comentário. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like. E se você gosta dos vídeos aqui do canal do Alta Montanha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E aí você clica no sininho, toda vez que sai vídeo novo, você vai ser notificado para você estar assistindo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.